Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando de um tema interessante, que é a questão do reconhecimento da receita, né, para fins de tributação dos tributos que tem em discussão judicial. Especificamente, tendo em vista a publicação da solução de consulta da COSIT número 308 em 2023. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para poder receber as notificações. Então, hoje a gente vai estar falando, né, de um tema bastante interessante que gera muita dúvida no mercado, nas empresas em geral, que é a questão do momento do reconhecimento da receita decorrente de um crédito tributário que foi objeto de discussão judicial, né, quando tem uma decisão favorável, tem que esperar o trânsito julgado dessa decisão para poder fazer a compensação disso, e qual que é o momento, do reconhecimento dessa receita. E especificamente eu vou estar falando da, do entendimento da Receita Federal, que foi manifestado através da solução de consulta COSIT 308 de 2023, né? Então, o que acontece? Qual que é o cerne da questão, né? Os créditos tributários oriundos de uma decisão judicial, esse valor, né, ele é um ativo da sociedade, porque ele decorre de uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, né, que a cobrança, né, contra o contribuinte, e o contribuinte, ele, por força dessa decisão judicial, ele vai poder reconhecer esse crédito tributário e fazer a compensação tributária desse valor, né, ou fazer o ressarcimento, o pedido de restituição desse valor junto à União Federal. E esses créditos tributários, qual que é o cerne da questão? Devem ser tributados pelo imposto de renda, pela contribuição social, pelo PIS e pela COFINS? E outra questão importante, qual é o momento que deve ser reconhecido essa receita e qual o momento que ele deve ser tributado? Então, essa é uma questão, né, que gera muito debate, por parte dos estudiosos, por parte do mercado, né, porque isso gera impactos significativos por parte da empresa. Porque isso, no fundo, vai gerar um ativo, por consequência, vai gerar uma receita, e essa receita vai aumentar o resultado e pode até impactar o lucro da companhia, pode até impactar a distribuição de dividendos. Então, há interesse por parte das empresas em reconhecer essa receita para melhorar o resultado, mas tem a questão de tributação ou não dessa receita, qual que é o momento dessa tributação. E qual que foi a origem dessa consulta da COSIT, né, que é um dos órgãos da Receita Federal do Brasil, é o número 308 de 2023. Então, a gente tem que entender o contexto da consulta para poder entender o posicionamento da Receita Federal do Brasil e também poder entender se isso se aplica ou não para todos os casos. Eu já adianto que essa resposta à consulta não é vinculativa, ela só vincula ao consulente e não às demais empresas, mas mostra qual que seria o posicionamento da Receita Federal do Brasil em relação a essa matéria. Então, para a gente poder entender, é uma empresa do setor de energia elétrica que fez a consulta, porque ela teve uma decisão judicial que reconheceu o direito à exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a famosa tese do século. Então, isso, né, por força dessa decisão judicial, né, isso vai gerar um ativo para a sociedade. Essa decisão judicial ainda não transitou julgado no momento que foi feita a consulta, e aí o contribuinte, por isso que ele questiona se deve ou não tributar, se qual seria o entendimento da Receita em relação a isso. Por que que eles têm essa dúvida? Porque a auditoria, por força de um normativo, né, da contabilidade, entendeu que deveria fazer a contabilização desse ativo, desse crédito tributário, porque ele é um ativo praticamente certo, né? Porque já tem, né, o precedente do Supremo, já tem várias empresas com trânsito julgado em relação a essa matéria, e como esse ativo é uma decisão praticamente certa que eles vai transitar em julgado a favor do contribuinte, então eles entendem, né, que a empresa deveria contabilizar esse ativo e, por consequência, reconhecer a receita correspondente. Aí o contribuinte, né, fundamenta o entendimento dele por que não deve tributar, porque ele não teria disponibilidade jurídica e econômica desse rendimento, e também porque, por força da ANEEL, né, esse crédito não é dele, né, é do consumidor final, né, da conta de energia elétrica, portanto, ele está simplesmente
recuperando esse valor, depois vai ser repassado para o real titular do crédito. Então, também, por força desse motivo, eles entendem que esse valor não deve ser tributado. E aí finaliza a consulta no sentido, quando que deve tributar, né, essa receita para fim de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, basicamente, esse é o resumo da consulta que foi feita por essa empresa do setor de energia elétrica que gerou, né, essa resposta, né, por parte da COSIT. E aí, para fundamentar a sua decisão, né, o seu entendimento, o que a COSIT utilizou para fundamentar? Primeiro, o ato declaratório interpretativo da Receita Federal do Brasil, né, número 25 de 2003, que dá um entendimento de o que deve ser tributado, né, quando um contribuinte ingressa uma discussão judicial e tem o reconhecimento desse crédito tributário, tem uma decisão favorável. Então, no seu artigo 1º, os valores restituídos do título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo IR e pela CSLL em períodos anteriores, se em períodos anteriores tiverem sido computados como despesa dedutível do lucro real da base de cálculo da contribuição social. Então, qual que é o fundamento disso? Se você reconhecer como despesa lá no passado e deduziu essa despesa, então, essa receita é tributável, porque você já se beneficiou da dedutibilidade da despesa, consequentemente, a recuperação dessa receita seria tributável. Não faz todo sentido. Então, se você deduziu lá atrás, vai tributar agora no momento de reconhecer essa receita. E não há incidência do PIS e da COFINS, porque esses valores são recuperação de tributo pago indevidamente. Então, não é receita nova. Então, como não representa ingresso receita nova, não há que se falar na tributação pelo PIS e pela COFINS. Então, você vai tributar pelo IRPJ, vai tributar pela CSLL, se não deduziu, se você deduziu isso como despesa no passado. Se você não deduziu, né, já adicionou esse valor, essa receita é uma receita não tributável. Mas se você deduziu, você vai tributar seu valor. Em relação ao PIS/COFINS, nós falamos na tributação, por quê? Porque isso não representa ingresso de receita nova, né? É uma mera recuperação de despesa. Então, se não é ingresso de receita nova, nós falamos na tributação pelo PIS/COFINS. E o artigo 3º fala da incidência do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre os juros, né, decorrente da atualização desse crédito tributário. Aí depois a gente vai ver que, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento mudou, então não se há que se falar na tributação do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro, sobre esses juros, só sobre o PIS e da COFINS. E aí, para também fundamentar o seu entendimento, eles utilizaram a solução de consulta número 183 de 2021, né? Então, o que fala do momento da tributação, né, dessa receita, quando que se deve tributar. Então, o ato declaratório interpretativo 25 fala o que deve ser tributado, né? Imposto de renda, contribuição social, se o valor for deduzido como despesa, e não tributa pelo PIS/COFINS, né? E o item 31 da solução de consulta, ela fala o seguinte, né? 308, fundamentado na solução de consulta 183. Conclui-se assim que, na hipótese de compensação de débito tributário decorrente de decisão judicial transitada julgada, no quais em nenhuma fase do processo foram definidos pelo juiz os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira declaração de compensação, da primeira decomp, a qual se destaca claro sobre condição resilitária, o valor integral a ser compensado, que o débito de juros de mora sobre incidência dessa data são oferecidos tributação do IR e da CSLL, porque é nesse momento em que um contribuinte terroriza o montante do crédito e tem direito decorrente dessa sentença. Tem-se, então, um direito certo, elemento que decorre do trânsito em julgado de decisão, e quantificável, elemento que decorre da conta integral, que tem direito declarado na primeira declaração de compensação. Então, se o contribuinte nunca definiu o valor, né, de acordo com o processo judicial, está simplesmente discutindo o direito e não está habilitando o crédito na esfera judicial, né, quando é que você vai tributar seu valor? Quando você entregar a primeira declaração de compensação, a primeira decom, porque é lá que você vai estar habilitando o valor que você está compensando, lá que você vai estar informando quanto você quer compensar e, portanto, é neste momento que você estaria reconhecendo esse direito e esse valor que deveria ser compensado. Tá? Então, esse é o primeiro entendimento que foi manifestado através da solução 183 de 2021. E aí, nesse caso, o que eles firmaram entendimento em relação ao momento da tributação? O entendimento da solução de consulta 183 de 2021 apenas se aplica no caso do contribuinte não ter escriturado o crédito antes da apresentação da primeira declaração de compensação. Então, se você não
contabilizou esse ativo em momento nenhum e fez a habilitação do crédito e fez a compensação, é nesse momento que você vai tributar. Então, você não reconheceu esse ativo, não reconheceu a receita, portanto, você não vai tributar antes. Você vai tributar agora porque você está reconhecendo que você está habilitando esse crédito junto à Receita Federal do Brasil e está entregando a primeira deconta, né? E aí, no caso do contribuinte, como ele teria que reconhecer esse ativo para fins contábeis, por força do que a auditoria está determinando, eles entendem, né, o entendimento da solução COSIT 308, é que neste momento é que da escrituração contábil, quando você ativa o crédito e gera receita no resultado, você tem que tributar esse valor, né? Então, diante do exposto, o contrato de atendimento expresso na solução de consulta 183, então ele complementa a solução de consulta 183, que ela não fala a respeito disso, da contabilização, pode-se concluir que, no caso de contribuinte realizar a escrituração contábil dos valores em débito tributários, de acordo com a legislação aplicável, anteriormente à entrega da primeira decomp, ou seja, antes da entrega da decomp, é no momento da escrituração contábil, e tais valores devem ser oferecidos à tributação, sem prejuízos inferiores de ajuste em função da modificação dos requisitos valores. Então, qual que é o entendimento da Receita Federal em relação à queda tributária do cunho de ação judicial? Então, se você nunca discutiu esse valor, você, em momento algum está definido no processo judicial, se você não contabilizar nada, é no momento que você habilita o crédito. No momento que você faz a primeira compensação, você entrega a primeira deconta. Se você reconhecer isso no ativo e, consequentemente, gera uma receita no resultado, é neste momento da contabilização que você deve oferecer isso à tributação, né? Então, esse é o entendimento da Receita Federal do Brasil, manifestado na solução de consulta 318 de 2023. E aí, em relação à tributação dos juros, né? Lembra que o ADI 25 de 2003 falava que sobre juros incide IR, PIS e COFINS? Então, há uma mudança de entendimento disso, por força do acordo paradigma do Supremo Tribunal Federal, RE 1063-187, que determina que, em relação aos juros, né, não incide imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Só incidiria no entendimento da Receita Federal do Brasil, né, o PIS e da COFINS. Então, isso também é um entendimento questionado em relação ao IRSS, está tranquilo, né, porque isso teria caráter indenizatório, não teria caráter de acréscimo patrimonial, então por força disso que não haveria essa tributação. Já no que diz respeito ao PIS e COFINS, né, se o principal não é tributado, então por que você vai tributar o acessório, que é o seu juros? Então também não faz sentido nenhum esse entendimento que os juros deve ser tributado para PIS e COFINS, que a Receita Federal entende que isso é uma receita financeira, e por ser receita financeira não teria que se tributar. Então eu não concordo com o entendimento, mas é isso que a solução de consulta acaba se manifestando, né? E aí, qual que é a conclusão, né, dessa solução de consulta 308 de 2023? Os valores relativos ao principal do débito tributário, de relativa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, da decisão judicial transitada em julgado, devem ser tributados pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Todavia, tais valores não são a incidência do PIS e da COFINS. Ok? Na hipótese de compensação de débito pela decisão judicial transitada em julgado, na qual em nenhuma fase do processo foram definidos os valores restituídos, é na entrada da primeira declaração de compensação, no qual se declara, sob condição resolutória, o valor integral a ser compensado. Então, não discuti valor nenhum no processo judicial, não contabilizei valor nenhum. É no momento que eu faço a entrega da primeira declaração de compensação. Se eu contabilizar esse valor, ativar e gerar receita, é no momento que eu fizer a contabilização desse valor. Então, esse é o que entende a solução de consulta 308 de 2023. E aí, é correto esse atendimento da Receita Federal do Brasil? Então, antes, para eu poder manifestar meu entendimento, a gente tem que analisar primeiro a questão do artigo 170A do CTN. O que ela fala? A vedada a compensação mediante o aproveitamento do tributo, objeto de contestação judicial, pelo sujeito passivo, antes do termo ser julgado a respeito da decisão judicial. Então, o que é importante a gente analisar o 170A? Que na resposta à consulta, o que o consulente deixou claro? A minha decisão não está transitada em julgado ainda. Então, eu vou contabilizar um ativo, eu vou ter a disponibilidade jurídica desse ativo, né? Então, por força do 170A,
Não, por quê? Você está vedado de fazer a compensação, está vedado de fazer a utilização desse valor. Então, o entendimento é que, por força do artigo 170A, você não tem a disponibilidade jurídica desse crédito. Portanto, você não tem, você tem um potencial direito, não tem o direito ainda totalmente disponível. Então, por força disso, eu entendo que não há que se falar na tributação no momento da contabilização, mas sim só no momento da compensação, né? Reforçando que fala a solução de consulta 183 de 2003. Então, o incidente da Receita Federal do Brasil manifestada a solução consulta 308, eu não concordo com ela. Então, a minha conclusão, com o artigo 170A do 70, veda a compensação antes do trânsito sendo julgado, né? Então, por força disso, o contribuinte não tem a total disponibilidade desse direito, ele só vai ter quando transitar, que daí que a legislação autoriza a sua compensação. Se ele fizer isso, ele é penalizado, né? Então ele não está indo contra a lei. O recomeço contábil da Receita antes do trânsito não caracteriza a disponibilidade econômica e jurídica dessa renda para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, portanto, não teria que se tributar na reconhecimento dessa receita, só no momento da sua compensação. Para fim de PIS e COFINS, então, a receita não representa ingresso de receita nova, né? Então, com base no que expõe a lei, então, a solução de consulta simplesmente reforça o que diz a lei 9718, a lei 10.037, a lei 10.833, né? Aí eu entendo que a possibilidade de questionamento desse entendimento manifestado pela solução de consulta número 308 de 2023, porque ela fere, né, o artigo 170A e não há disponibilidade econômica e jurídica dessa renda por parte do contribuinte. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, que isso ajuda o canal a se desenvolver. Então, obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima.